Olá, começando mais uma edição do Jornal Argumento pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, né? E hoje, com todo respeito a vocês, é um momento de muita alegria para mim, é o reencontro com a vida, né? Afinal de contas, passei por muitas turbulências na minha vida, e em um momento delas, Deus colocou essa pessoa na minha vida para que eu ainda estou tentando me consertar, mas ainda não cheguei totalmente. Então, assim, com muita alegria, prazer e principalmente, né, com aquela força e a fé que ele me traz, eu cumprimento aqui o meu amigo Luiz Antônio, que é fundador da Luz da Vida e também é o presidente da fundação a qual a TV Capital faz parte. Sua bênção, obrigado, e é um prazer que espero que se repita por vários anos estar ao seu lado. Deus abençoe você, André, a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Para mim é uma alegria poder estar aqui num momento muito especial de final de ano, um momento que somos chamados a refletir, a repensar o que fizemos neste ano de 2013 e quais as nossas perspectivas, principalmente segundo os nossos valores, o que nós devemos buscar verdadeiramente para vivermos em 2014. Ok. E comigo também, né, nesse momento muito especial, ele que é parceiro conosco aqui no Jornal Argumento, sempre, né? E eu agradeço mais uma vez. Marcelo Heleno, obrigado pela sua presença. Estamos aí, segundo final de ano juntos, né, André? Exatamente. Nós estamos ficando velhos, viu? Mas... E aqui eu sempre digo que a gente tem que ter muito argumento, né? E hoje fica a lição que o cantor e compositor Gilberto Gil ensinou para a gente que vale para hoje. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É assim, né, Luiz Antônio? Não tenha dúvida, a fé é o fundamento da esperança. Quem tem fé nunca vacila. E eu tenho um ditado, um rema: a minha fé é a minha vitória. Sempre acredito nisso. Em todos os desafios que nós já vivenciamos, que eu já vivenciei junto com a minha comunidade, eu sempre digo que a minha fé é a minha vitória, a nossa fé é a nossa vitória, e é assim que nós vamos construindo, pelo menos dentro daquilo do ambiente em que nós vivenciamos, um mundo que nós podemos realmente acreditar. Além de pedir a bênção, como o André fez, eu queria pedir licença, porque quando a gente tem a formação para se tornar jornalista, e a vida nos faz assim, a gente aprende que quando a gente vai entrevistar alguém que seja autoridade em algum assunto, até por uma questão de respeito, a gente deve tratar por senhor. Quero pedir licença para não usar o senhor nessa entrevista. Fique à vontade. À vontade, todos. Luiz, antes da gente falar um pouco, porque as pessoas elas têm uma visão de quem está na televisão diferente da vida real. Mas eu sempre ouço você falar que a sua fé é a sua força. Qual foi a primeira vez que você sentiu isso no seu coração, que fez que você se convencesse disso? Olha, André, eu tenho várias experiências, e as experiências de encontro, eu acabei de dizer agora há pouco, no momento que fizemos de oração, a fé é uma celebração do encontro com Deus. Ou seja, eu vou testemunhar, fazer da minha vida um testemunho de fé à medida que eu me encontro com Deus. Este encontro com Deus que me fez repensar toda a minha história foi com a sua própria palavra. Teve um momento da minha vida que eu me deparei com a palavra, com a Bíblia, e que o Senhor, de uma maneira muito pessoal, é assim que Deus se revela, de maneira muito pessoal, ele no momento de leitura da palavra, aquilo me tocou profundamente. E eu vou citar a palavra em Mateus 6, versículo 32 a 34, que diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça,
e tudo mais vos será dado por acréscimo. A cada dia basta o seu cuidado. Quando eu li isso, eu descobri que eu estava perdendo muito tempo buscando tantas coisas. Meus projetos, eu tinha projetos pessoais, eu tinha objetivos, eu tinha sonhos, mas de repente eu descobri naquele momento que eu estava buscando a coisa errada. O que eu tinha que buscar era o reino de Deus. Tudo mais seria me dado por acréscimo. E à medida que eu passei, e isso mudou a minha vida. Eu tinha um temperamento muito explosivo, ainda tenho, só que hoje temperado pela graça de Deus, mas um temperamento sem muita paciência, um temperamento que não olhava muito o que fazer, talvez poderia estar fazendo muita coisa errada se Deus não mudasse a minha vida, até passando em cima das pessoas para poder conquistar o que eu queria. E naquele momento, isso já tem quase 20 anos, né? Graças a Deus, naquele momento eu descobri que a minha busca, e não é só a minha, na verdade eu descobri um caminho, o meu caminho, mas você tem o seu caminho, o Marcelo tem o caminho dele, e que vai se revelar para cada um de nós à medida que nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Agora, tudo mais será dado por acréscimo. Agora, o interessante, vendo o seu relato, Luiz, eu conheço história de várias pessoas que acabam se enveredando ainda bem, se enveredando pela religião e tendo descobertas semelhantes. E no fundo, me parece que a mensagem é que as coisas deviam ser mais simples. Elas deviam estar desnudadas de pecados, de interesses, de uma série de coisas, mas acima de tudo isso, a vida tinha que ser mais simples. E essa me parece que é a grande revelação que a gente ainda está sendo desafiada a ter. Olha, Jesus, ele veio, foi intitulado como Rei dos Judeus, foi questionado se ele era rei por Pilatos, e a resposta de Jesus disse que sim, ele era rei. Só que o reino dele não era deste mundo. Muita gente entendeu, por exemplo, que Jesus ele não iria nunca reinar neste mundo no sentido como Deus. Para mim, Jesus já está reinando há muito tempo, e é assim que ele conquistou para nós. Mas o que Jesus queria dizer que a forma como as pessoas viviam para este mundo é que ele jamais iria viver. Ele mostrou isso com a própria vida. Então, a simplicidade. E eu confesso, não é fácil viver como Jesus viveu. E esse é o grande desafio de todo cristão. O dia que um cristão deixar de querer viver como Jesus viveu, ele está errado. Ele está indo para o caminho errado. E eu, num momento de reflexão, ontem mesmo na Santa Missa, participando de uma outra cidade, estava descansando, e mesmo onde eu estou, eu procuro sempre ir na Santa Missa, e eu participando, e ali eu vi, falei assim, no momento que eu recebi Jesus na Eucaristia, eu sempre faço uma oração que diz o seguinte, é de São Nicolau: meu Senhor e meu Deus, tirai de mim tudo aquilo que me afasta de ti. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo aquilo que me leva para ti. Meu Senhor e meu Deus, tirai-me de mim mesmo e me entregue todo a ti. Quando eu rezei essa última, eu disse, meu Deus, como eu sou fraco. Tirai-me de mim mesmo. Eu me vi tão apegado, tão cheio de apegos, que eu disse para mim mesmo, como eu preciso ser melhor. Não no sentido das coisas deste mundo, mas olhando para Jesus. É isso que traz a simplicidade para o nosso coração. A gente fica sempre cheio de coisas, né? A roupa, o apego a isso, o apego àquilo. Por isso que nós perdemos o foco do que é mais importante. O mais importante é o amor. Eu dizia, ninguém pode viver, o reino de Deus é o reino do amor. Mas o que é o amor? Ninguém pode definir amor. Por que ninguém pode definir o amor? Porque o amor é Deus. Todo aquele que se arriscou a definir o significado de amor errou. E vai continuar errando. O amor você não define, o amor você vive. Porque quanto mais você vive, mais você tem que viver. E Deus se define? De jeito nenhum, nós não podemos definir Deus. A verdade é que nos possui, nós não possuímos a verdade jamais. Isso não é frase minha, isso é frase de Bento XVI. Né? Ninguém pode possuir a verdade plenamente. A verdade plena é que nos possui. Por isso que o homem tem que sempre ter a humildade de não achar que é melhor do que ninguém, que vai tomar conta do outro, que ele vai ser salvo, que o outro não vai ser.
Não, nós temos que aprender a amar. Jesus nos trouxe a mensagem de um amor que se inclinava até a miséria humana, do leproso, do cego, da prostituta. É esse o grande desafio, né? Que eu estava pensando, né? A experiência de servir o irmão da rua. Ontem foi outra reflexão que eu fiz, do trabalho que nós fazemos com os irmãos de rua. Hoje já são quase 150 homens, né? Graças a Deus. Eu falo, a experiência do irmão de rua não é a experiência de fazer o que nós queremos com eles, não, mas é comunicar o amor cristão a eles. Podemos esperar nada deles, temos que ser gratuitos. O caminho da restauração desses homens e das mulheres de rua é a gratuidade, e na verdade não é só eles de rua, todos nós. Então a gratuidade, a entrega, acreditar no outro. O outro vai errar, vai pisar na bola, mas você não desiste dele. Tem coincidentemente, Luiz, hoje eu recebi uma mensagem do Padre Jesus Flores e ele me enviou uma coisa que é muito parecido com o que você está falando. Era uma parábola onde 3 crianças estavam com os papagaios dentro, e estavam andando, foi abordada por um homem, não sei se você conhece. Não. Foi abordada por um homem, aí o homem perguntou, o que você vai fazer com esses papagaios? Ele disse, vou arrancar as penas dele todinha, vamos arrancar o bico, depois vamos morrê-los. Aí o senhor falou, quero comprar os papagaios. Pagou-se $10 pelos papagaios. Aí os meninos perguntaram, o que você vai fazer com esses papagaios? Vou tentar curá-los do mal que você estava querendo fazer. E logo em seguida, houve um encontro entre Jesus e Satanás. Satanás dizia ter conquistado todas as pessoas do mundo através de quê? Do amor, do ciúme, da posse, de todos os bens materiais. E Jesus aparece e pede o que ele quer em troca para salvar aquelas pessoas. Aí Satanás fala, o que você quer fazer com essas pessoas perdidas? Aí Jesus, eu quero salvá-las. Aí ele falou assim, então me dê seu sangue. E Jesus deu o seu sangue a Satanás para nos salvar. Então, ou seja, dentro do que você está falando, nós estamos vivendo num mundo extremamente sem valores e as pessoas não percebem. Nós estamos vivendo agora o Natal e tem uma frase de um papa que eu não me lembro, que ele disse que o Natal e a morte de Jesus, ela não pode servir só para um significado de data, tem que ter um significado maior, não pode representar só que Jesus nasceu e aquela data é o dia 25, a gente tem que entender o significado maior dessa data. Qual que é o significado maior? E sobre essa questão, por que você luta tanto contra pessoas que se rendem tão fáceis diante de situações igual a sedução do sexo, é banal, sedução da droga, sedução do consumismo? O que te faz ser tão radical ao ponto de você lançar um programa que radical é ser de Deus? Tem tempo radical é ser de Deus. Olha, a resposta é simples, porque é assim que Deus me ama. Deus lutou por mim. Deus não desistiu de mim nunca. Eu disse tantos nãos para Deus, tanto não. E Deus nunca desistiu de me amar, nunca. Então, eu que sou amado por Deus profundamente, eu só posso amar. E eu não tenho o direito de não amar as pessoas. Dou conta? Não dou conta de amar a todos como Deus. Gostaria de dar. E esse é o maior desafio dos cristãos. O maior desafio não é ter jatinho para ficar viajando para pregar. O maior desafio não é ter o dinheiro que você quer, fazer as coisas do jeito que você quer. Eu até digo isso muito na comunidade. É preferível a gente passar muitas dificuldades financeiras do que nos deixar o dinheiro nos corromper. Né? E para nós não perdermos o foco, as dificuldades, as crises nos faz rezar mais, nos faz olhar para os nossos defeitos e voltar ao caminho que nunca deveríamos ter deixado de caminhar. Viver o que eu vivo
é simplesmente para resplandecer o amor com que Deus me ama. Só isso. Agora, como, Luiz Antônio, isso? Eu já passei por várias experiências de ver a minha miséria e de ver um Deus que nunca desistiu de mim. E eu tive uma experiência muito mais profunda ainda. Eu tenho 5 filhos, para quem não sabe, e o meu filho homem, o único homem, faleceu com 16 dias. E eu tive uma experiência de ficar no momento que ele estava fazendo uma cirurgia do coração, ficar as 2 horas rezando o meu rosário ali na sala de espera, e um momento que eu nunca vou esquecer da minha vida. Porque naquele momento eu estava rezando o meu rosário, que é o texto, para quem não sabe, e segurando ali, apertando, né, porque a tensão e a ansiedade. E do meu lado tinha uma menininha, que devia ter naquela época, uns 7, 8 anos. A menininha estava roxa. Por que ela estava roxa? Porque ela não tinha dinheiro para fazer cirurgia. Estava lá. E ela perguntava para mim, por que você está rezando? Há muita gente... porque eu não sei o que foi dessa menina. Não sei se ela morreu, né? Por falta de atendimento. Que país é esse? Que uma pessoa morre por falta de não ter dinheiro para fazer uma cirurgia, uma criança, 8 anos de idade. Aquele momento passou, rezei, meu filho saiu uma cirurgia fantástica. A cirurgia foi excelente. Saiu bem. E depois da cirurgia, claro, caí em lágrimas, chorei muito. E eu me pego no meu egoísmo. Meu Deus, eu podia ter feito algo por aquela menina. Mais profundamente. E Deus me comunicava algo muito claro, é aí que eu quero chegar. Do mesmo jeito que você está rezando para que o seu filho se salve, assim eu amo a todos e quero que todos se salvem. Luiz. Essa experiência eu nunca vou esquecer na minha vida. Hoje o meu filho está vivo. Em cada irmão de rua que eu não desisto dele. Agora, você falou dessa negação que nós temos a esse sentimento, a Deus. Você continua negando pelo menos de vez em quando? Todos nós vamos continuar sempre negando a Deus, né? Ninguém... às vezes a gente está achando... Eu até fiz uma pergunta para uma pessoa interessante, que ela veio assim, toda chorosa, né? Sentindo pecadora das pecadoras. E eu falei assim, às vezes você está se sentindo pecador por orgulho, né? O orgulho é uma sementinha, tem até uma música infantil, né? Que rói, até destruir a pessoa. E eu falava assim, o que justifica uma pessoa que reza muito, que está em estado de graça, e ainda cometeu um pecado mortal? O que justifica isso? Né? Por exemplo, Luiz Antônio é um santo. Vamos pensar assim? Os padres. Luiz Antônio é um santo? Os padres, o Papa. Vamos pensar assim? Mas ele peca, imortalmente. E mesmo rezando, o que faz isso acontecer? Primeiro, nós somos todos pecadores. Segundo, Jesus não... muitos não entendem o que Jesus disse. Jesus dizia o seguinte, em todos os momentos que ele chamou Pedro, João e Tiago para rezar com ele sempre dizia, vigiai e orai. Então eu posso estar num estado de graça, num momento de comunhão profunda com o Senhor, mas a partir do momento que eu deixo de vigiar, eu não vou saber rezar como deveria. É o momento da minha queda. E é o momento que todos nós vamos ter de vacilo, por algum ou outro motivo. Você falou logo no início, é uma situação que muita gente passa nessa época do ano, é o fato de a gente fazer um balanço, como é que eu estava um ano atrás, o que eu fiz nesse ano, onde é que eu errei, o que eu consegui realizar pessoalmente, profissionalmente, quem eu consegui ajudar. E tem muita gente que pela própria sensibilidade do fato de você encontrar com o seu passado recente, principalmente com os erros, tem muita gente que fica triste quando chega a reflexão de que poderia ter feito mais, poderia ter avançado mais.
Qual a importância desse balanço e qual o papel da religião para transformar toda essa análise numa ação, num ato positivo das pessoas? Aí que está a beleza do cristianismo. O verdadeiro remédio, o único remédio para o que deixa você triste, quando você olha para os seus erros, que é o sentimento de culpa, o único remédio está no cristianismo, que é o perdão de Deus. A experiência da misericórdia. Nós temos o Domingo da Misericórdia, lá na Comunidade Luz da Vida, uma vez por mês, mas a misericórdia é celebrada todos os dias. O que é a misericórdia? A miséria humana no coração de Deus. A imagem, inclusive, da Divina Misericórdia, ela apresenta Jesus apontando com a mão para o coração, de onde saem raios brancos e vermelhos, e acenando a mão. Não é? E ele acena a mão dizendo, confia em mim. Tanto que a devoção Divina Misericórdia tem como oração, Jesus, eu confio em vós. O que quer dizer isso? Eu confio em vós, Senhor, a minha miséria. Eu confio no seu amor. Eu confio que o Senhor está pronto a me perdoar diante dos meus erros. É fácil fazer isso? Seria, se nós rezássemos. Porque o único caminho para o verdadeiro perdão de Deus chama-se arrependimento. E arrependimento, muitos confundem com remorso. E que remorso é uma faculdade humana, é um sentimento humano. E arrependimento não. E essa é a grande diferença. A única diferença não é porque você fala assim, porque remorso eu olho lá porque eu fiz e não quero fazer de novo. Gostaria de não ter feito? O arrependimento também. A diferença é que o arrependimento é dom de Deus, ou seja, é sobrenatural. É uma conquista da oração. Porque eu dizer isso para você, Marcelo, não vai resolver. Sim, o reconhecimento dos erros é importante, mas eu acho que as pessoas, aquilo, preocupação para transformar em algo, em uma ação positiva, essa pessoa tem que conversar. Com quem? Com os amigos, com Deus, com todos? Aí que entra o aspecto da religiosidade. Eu fiz uma especialização em ciência da religião e um fórum que nós tivemos foi exatamente isso. É possível fazer religião sozinho? E a resposta, claro que é impossível. Somente com religião cristã. Porque o que Jesus prometeu? Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Se eu já sou testemunha para você, já não é sozinho mais. Ninguém pode ser igreja sozinho, como muita gente diz. Vou ficar em casa, fazer religião aqui na minha casa. Então, é sinal que não está vivendo religião. Somente o cristianismo. Porque eu tenho que ser testemunha de Cristo. Eu vou receber o Espírito de Jesus para ser testemunha. Então, a oração é encontro. Encontro com quem? Com Deus, em primeiro lugar. Tem até um livro que ele começa dizendo bem, falando sobre oração como encontro. Ele questiona o seguinte: quem que nós encontramos primeiro? Com Deus ou conosco? Porque para chegar a Deus, tem que chegar a mim primeiro para chegar a Deus, ou eu tenho que chegar a Deus primeiro para chegar a mim? A resposta é bíblica. O evangelista João, ele escreveu ainda 3 cartas, que está lá no final da Bíblia, do Novo Testamento. E ele escreve numa das suas cartas exatamente o seguinte: porque Deus nos amou primeiro, é que eu posso amá-lo. Então, mesmo que pareça que eu me encontro primeiro para chegar até Deus, é sempre Deus que me dá esta capacidade, Ele me amando primeiro. Luiz, agora tem uma questão... Só para não perder aquilo, para sair da tristeza, que eu não posso deixar de dar essa resposta. Desculpa aí, André. É dentro disso sobre mesmo. Essa tristeza. Porque a tristeza é o peso da culpa, o peso da raiva projetada contra si ou contra o outro, e que a gente vai encontrar o alívio disso na experiência do perdão de Deus. Primeiro, como cristão, religiosamente falando, da experiência religiosa, a oração é sempre necessária. O que é a oração? Santa Teresinha do Menino Jesus diz: é um impulso, é um elevar do coração a Deus. Ou seja, na verdade, o duro de cada um é olhar para trás e falar assim: gente, mas eu errei demais esse ano. Meu Deus do céu, e agora? Não tem nada para fazer. Não, sinta o peso da culpa e tenha a experiência de ser. É isso que é o belo. O que não faz desistir do outro? Você me perguntou isso. Porque Deus me ama assim. Quantas vezes eu me deparei miserável, cheio de pecado, e Deus lá me ama.
Tem uma música que diz assim, e por mais que me falem, eu não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. No coração de Deus. Pensar um pouquinho, Marcelo, só para seguir nesse raciocínio, Luiz. Nós vivemos num mundo um tanto quanto complicado. Por exemplo, as pessoas hoje, ela tem, é natural que as pessoas tenham isso. Aceitar Jesus, para muitas pessoas, e Deus, é um sacrifício. Porque a igreja, ela tem uma postura piedosa, de despreendimento, e para isso, para algumas pessoas, isso é uma tortura. E aí cresce a cada dia que passa aquelas pessoas que buscam o prazer fácil e rápido até para se perdoar, inclusive até no sexo mesmo, porque o sexo, ele dá prazer, é um prazer momentâneo, mas depois dá um vazio. Hoje tem essa dificuldade da droga, que ela nada mais provoca do que uma falsa satisfação ou até mesmo uma fuga da realidade. Como é que é lutar, dizendo para a pessoa, para você se salvar, você vai ter que passar por situações que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, sendo que o outro lado, ele dá essa mesma sensação, mesmo que seja por segundos, mas dá a ela aquela impressão de felicidade, de realização, de fuga. Esse paradoxo, esse contrassenso. Não há contrassenso nenhum, porque primeiro que tudo que nós vivemos neste mundo, nós devemos viver neste mundo, mas o problema está na desordem provocada pelo desamor. Vou explicar, falando do início da sua colocação, disse aceitar Jesus. Com todo respeito aos nossos irmãos evangélicos, mas eu não é que eu discordo, eu penso diferente. Eu penso que não é aceitar Jesus, eu preciso conhecer Jesus. Conhecer na Bíblia significa fazer a experiência, né? Fazer experiência com Deus. Então não é aceitar, porque ninguém pode aceitar o que não conhece. Então, à medida que eu conheço, eu só aceitei Jesus, aí vem depois o aceitar. Quem conhece, eu querer empurrar a goela abaixo Jesus Cristo na sua vida, eu estou argumentando aqui, mas eu acredito que não é só o meu argumento, é a ação de Deus, da graça de Deus, é que vai convencer os corações. Não só de vocês que estão aqui comigo, mas daqueles que estão lá. Então, é conhecer Jesus. Eu relutei, até mesmo, eu lembro que uma das grandes experiências que eu tive, religiosa, foi quando eu não queria viver do jeito que é a proposta religiosa para mim. No início da minha caminhada, 3, 4 meses depois que eu voltei para a igreja, fiquei 7 anos longe da igreja. Depois que eu voltei, falei, mas gente, eu não quero essa vida para mim. E estava brigando com Deus. No momento do encontro que eu estava lá, todo mundo feliz, e eu falava, esse povo feliz de quê? Meu final de semana acabou. Meu final de semana era quinta-feira karaokê, sexta-feira boate, sábado de novo karaokê, sem contar o sábado durante o dia todo que era no clube, dançando, fazendo farra e tal. Domingo de novo clube, e à tarde barzinho e tal. Final de semana repleto disso. Mas não tinha nem tempo para Vila Nova? Não tinha tempo nem para o Atlético. Tinha tempo nem para o Atlético. Né? Então, eu pensava, gente, e a minha mudança foi muito forte, muito rápida. Então, eu larguei tudo e o meu final de semana, não só durante final de semana, era tudo para a igreja. Falei, gente, estou ficando doido. Estou louco. E lógico, e eu fui no encontro final de semana, sábado e domingo. Neste encontro, quando você fica reprimindo os seus desejos, você fica nervoso. A raiva, inclusive, quando ela é projetada contra os outros, um dos motivos é a repressão dos seus desejos, né? Então, eu passei o sábado, e o encontro foi péssimo, até domingo de manhã. Quando foi no domingo à tarde, aparece um padre, com quase 70 anos de idade, lá no Santo Agostinho. Esse padre diz assim, era por volta das 3 horas da tarde, eu tenho uma novidade para dizer para vocês. Novidade, todo mundo parou para escutar, silêncio, todo mundo ficou calado. E ele parou, levantou a mão direita e disse, Jesus está vivo. Disse isso 3 vezes. Falei, qual a novidade? Ele fez um momento lá e disse por que estava vivo, contou o testemunho dele, como ele era padre, depois, mesmo sendo padre, como a vida dele mudou,
por conhecer Jesus. Ele falou assim, eu desafio você a conhecer Jesus vivo agora. E como nós estamos aqui, nós três, agora vocês vão rezar um pelo outro. Um ficava de joelhos e os dois rezavam pelo que ele estava de joelho. E nisso aconteceu uma experiência. Primeiro rezamos para uma moça, fui eu, meu irmão e essa moça. E essa moça, nós rezamos por ela, ela levantou e fui eu. Naquela hora, por isso que eu digo que oração é a verdade. Eu virei para Jesus, falei assim, se o Senhor existe, vou lá para o Senhor, ou o Senhor muda a minha vida agora, ou eu vou sair daqui. O Senhor sabe das coisas, o Senhor sabe tudo que eu fazia. Eu vou fazer pior. Vou sair daqui e vou fazer. Quando eu falei isso para Jesus, no meu coração, a moça que estava rezando por mim disse assim, ó, Jesus está me dizendo que ele está muito feliz com a sua fé. Naquela hora eu conheci Jesus, que eu vi Jesus. Para mim, Jesus daquele jeito até hoje. E vi Jesus me amando. Eu, querendo sair dali, trair Jesus, negar Jesus, largar tudo que eu estava fazendo para fazer o pecado. Só o pecado mesmo. Viver a vida do meu jeito. E ignorar tudo a toda a sua palavra. E Deus me amar. Naquele momento eu fiquei uma meia hora só chorando meu pecado. Ali eu nasci de novo. Ali eu conheci um Deus vivo. Então, respondendo a primeira parte, não é aceitar, é conhecer. Eu não podia aceitar se eu não conhecia. E entendendo conhecer como fazer a experiência. Fazer a experiência com Deus, um Deus vivo. É este Deus que eu conheço e que eu quero que as pessoas conheçam. Então eu não prego a palavra, eu não faço tudo o que eu faço, não é para que as pessoas engulam o que eu digo. Eu quero que elas conheçam Jesus, porque quem vai mudar a vida das pessoas e elas não vão... E aí entra a questão do reino, eu comecei falando aqui do reino de Deus. E Jesus conta 3 parábolas para várias parábolas, mas duas delas ele fala assim, o reino de Deus é comparado a uma pérola preciosa. Uma pessoa que o encontra, vende tudo o que tem para comprar aquela pérola. Ou então é semelhante a um campo que guarda um tesouro. A pessoa também vende todas as suas terras, todos os seus bens, para comprar aquele campo, para ter aquele tesouro. Então, quando a gente conhece Jesus, as coisas têm suas devidas importâncias, mas tem seu lugar. A partir daquele momento, Jesus é o maior tesouro de todos os tesouros. É a maior riqueza de todas as riquezas. E é isso que transforma o coração do homem. Eu só sou quem eu sou hoje, o que nenhuma faculdade me faria ser, o que nenhum doutorado me faria viver, porque eu conheço Jesus. Indo mais adiante, o que impede isso? Jesus foi tentado, mesmo sendo Deus, por Satanás. Você citou a palavra de Satanás, foi tentado 3 vezes exatamente naquilo que você disse, no prazer, no ter e no poder. Então o diabo apresenta para Jesus, que é filho de Deus. Se tu és filho de Deus, Jesus estava 40 dias sem comer e sem beber. Eu estou aqui há 15, 20 minutos sem beber, estou morrendo de sede. Jesus ficou 40 dias. Nós já vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo, vamos resolver esse problema agora, né? Pois é. Então vamos completar o assunto aqui. Então, aí oferece para Jesus, apresenta pedras. Se tu és o filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Pedras em pães. A resposta de Jesus é, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão, mas também de pão. O pão é importante, mas o mais importante do que o pão é a palavra de Deus. Então a forma de você ordenar o prazer, e aí é a vitória sobre o prazer. Por isso que é a questão da mortificação. Você não tem que ficar sem sexo. Você não tem que viver sem prazer. Uma vida sem prazer não existe. Mas e você comer sem prazer? Marcelo, não tem jeito, né? Tem como. Mas e você tomar um refrigerante, sem sentir prazer? Não existe. O problema é quando você faz do prazer um Deus. E ele passa a mandar na sua vida. É o que acontece com a droga, acontece quando a gente vicia em sexo. Eu era um neurótico em sexo. Eu era. Não era... Graças a Deus, Deus me deixou ir muito longe. Mas eu era o tipo da pessoa que fazia sexo na virada de ano para passar fazendo sexo o ano inteiro. Era essa a minha mentalidade, que ainda cheia de superstição ainda. Então Deus me tirou lá da lama. Então eu sempre pensava assim, eu vou casar, mas casar eu não tem como o homem... Como a maioria dos homens pensam, a grande maioria pensa, a grande maioria dos homens pensa,
que não dá para ficar com uma só mulher? É impossível ficar com uma só mulher. Todo homem tem que ter pelo menos umas duas. E eu pensava assim. Então eu pensava, vou casar, porque eu tenho que casar, sempre quis casar, mas vou ter já meu apartamento para ter minhas 2 amantes. Pensava dessa forma, e achava normal. O que mudou isso? Foi conhecer um verdadeiro amor. E nesse amor que foi construindo toda uma dimensão do quê? Do prazer. Nem só de pão vive o homem. A partir do momento que eu estou focando só no prazer, eu estou abrindo mão de um verdadeiro amor com a minha esposa, com os meus filhos, né? Com a minha família, de uma forma geral. E aí entra vários aspectos. O demônio tentou, Jesus também no poder, levou Jesus no alto. Olha, você é filho de Deus. E a palavra, o demônio citou a Bíblia para Jesus. Salmo 90. Né? Os anjos do Senhor vão te apanhar, você não vai cair, pode pular daí. Não tentarás o Senhor teu Deus, Ele sendo Deus. Então nós temos, Jesus diz muito claro, mesmo Ele sendo Deus, Filho de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, Ele não tentou Deus, que é Pai. Ele não violentou a lei natural das coisas. Existem leis naturais que as pessoas ignoram. O amor é uma lei natural. Honrar pai e mãe é uma lei natural. Quando a gente desobedece isso, nós vamos pagar um preço sobre isso. Quando eu deixo de me amar e passo a me usar, eu sou capaz de usar o outro. Isso no sexo, isso de várias formas, na droga. Se eu sou capaz de matar alguém, é porque eu sou capaz de me matar. Então, é algo que a gente tem que começar a pensar. Então, quando a gente violenta, a gente vai contra a lei natural das coisas, a gente está se destruindo sem perceber. O demônio também tentou no ter, que é um outro problema hoje geral, né? Tudo isso aqui será teu se te prostrares diante de mim. Aí eu acho um perigo, Marcelo que é bom na política, eu acho um perigo esse populismo que o Brasil está entrando. Discretamente ou não. Entrando? Para muitos é discreto. Não, está de cabeça há muito tempo. Mas não sei se a denúncia está sendo tão escancarada. Por quê? Porque eu estou dando comida para o povo, a bolsa até para comprar tablet. Estou financiando tablet. Você vai poder comprar até seu tablet. Você tem a minha casa, minha vida, né? Agora eu vou construir, vou colocar tudo na minha casa, até tablet. Meu cartão, minha vida melhor. Isso, minha vida melhor. Então, mas em troca de quê? Em troca do aborto. Em troca, aí vai entrar outros valores, que muita gente pode ir contra e tal, mas dentro dos valores cristãos, mas são valores contrários à família. Onde, se o amor é o que nos faz felizes, e verdadeiramente o amor é celebrado em família. Onde não há família, não há amor. Por isso que o Natal, para muitas pessoas, é um inferno. Por quê? Porque está brigado com a família. Luiz, eu acho que já está no intervalo. Né? Eu queria voltar nesse eu estou com uma pergunta aqui na caixinha já há muito tempo. Pode ser. E tem a ver com essa questão do populismo que você abordou aí. E nós vamos falar sobre essa questão, né, que muitas pessoas estão elegendo o cartão como Deus. Muitas pessoas estão esquecendo, né, de muitas coisas. Pergunta do Marcelo. Vamos fazer um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente continua conversando aqui com o Luiz Antônio, fundador da Luz da Vida. Vamos falar sobre política também, porque a política ela faz parte da nossa vida e tem aquela campanha da fraternidade que eu nunca esqueço. A paz é fruto da justiça. Algo que a gente fala muito e pouco acontece. Um instante só, a gente está de volta. Toda semana, os principais fatos do Estado, do Brasil e do mundo, você lê no jornal O Argumento, o mais completo informativo impresso de Goiás. São matérias especiais, a análise do Padre Jesus Flores, reportagens e artigos. Jornal O Argumento, toda semana nas principais bancas da capital e do Estado. Jornal O Argumento, leia e anuncie. Jornal O Argumento, Goiás merece esta credibilidade.
As suas manhãs têm mais informação, opinião e a cobertura completa dos fatos do dia no Jornal Argumento, na TV Capital, canal 32 e NET, canal 21. A maior e a melhor equipe de jornalismo traz para você, a partir das 7 horas da manhã de segunda a sexta-feira, tudo o que acontece na política em Goiânia. E só no Jornal Argumento você tem os comentários de André Marques, um dos jornalistas mais respeitados do estado. Comece o seu dia com a melhor informação e opinião. Assista ao Jornal Argumento, TV Capital, a imagem de Goiás. Acesse agora o portal do Jornal Argumento e fique por dentro de tudo que acontece no cenário político-social do país. www.jornalargumento.com.br. Jornal Argumento. Goiás merece essa credibilidade. Programa Batendo Bola, ao vivo, de segunda a sexta, das 14 às 15 horas. Gil Mendonça, Johnny Uto, Nayara Viandelli e Tiago Arruda debatem o que há de melhor no futebol goiano, com a participação do torcedor ao vivo, sendo nosso terceiro comentarista. Então fique ligado, de segunda a sexta, às 14 horas, Batendo Bola, com Gil Mendonça e Johnny Uto. Assista a TV Capital também na internet. Acesse o site e confira toda a programação ao vivo. www.tvcapitalgoiania.com. TV Capital, a imagem de Goiás. De volta com o Jornal Argumento, num momento especial, né? Final de ano, estamos próximos a celebrar o Natal. E o Marcelo tem as perguntas para fazer. Marcelo, eu só queria assim, que o Luiz Antônio respondesse para mim uma pergunta que eu fiz e que ainda ficou assim um tanto quanto para a gente esclarecer. Concluir. Dia 25, as pessoas elas celebram o nascimento de Cristo no dia 25. Só isso e mais nada? Olha, deveria ser isso e tudo, porque deveria ser só isso tudo. Porque o nascimento de Jesus é para quem conhece Jesus. O grande problema hoje, a gente vê em algumas emissoras de televisão, dizendo que o verdadeiro símbolo do Natal, Papai Noel. Isso é uma tristeza. Que foi criado pela Coca-Cola. É uma tristeza, é lamentável você ver uma rede nível nacional secularizando, colocando... Quem é Papai Noel? Por favor, né? Quem é Papai Noel? Né? Então, quer dizer, graças a Deus eu não cultivo isso nas minhas filhas, não cultivo no ambiente que eu estou, exatamente porque eu acho isso uma coisa extremamente ridícula e que desfoca totalmente o sentido do Natal, porque o Papai Noel é consumismo, exatamente o contrário, o foco... Ele foi uma criação da Coca-Cola na década de 50, quando houve aquela depressão da Segunda Guerra e que os Estados Unidos precisavam de vender seus produtos, aí associaram até mesmo a cor vermelha de Papai Noel, lembra-se a Coca-Cola, que é o maior império que existia na América naquela época. Então, criaram ali a figura de Papai Noel ligada à Coca-Cola. Exatamente. Agora, voltando para o verdadeiro sentido do Natal. O Natal é a celebração do Cristo, celebração do amor encarnado. O amor nasceu. Eu só sou hoje capaz de repensar minha vida livremente, porque o amor oferece liberdade. E sou capaz de querer ser melhor, porque se eu olhar para a minha vida, você fala assim, você que participou de muitas realidades minhas, desde quando nós nos conhecemos, sabe que a minha caminhada é uma caminhada de muito sofrimento, muita decepção, muitas coisas. Mais espinhos do que Mas flores. Eu olho para trás e descubro que tudo isso, na verdade, foi uma escada para me ensinar a amar. Amar como? Como Cristo ama. E essa descoberta só é possível pela oração. E essa descoberta faz você dar passos para reconstruir ou construir pontes. Se você olhar a minha vida 4, 3 anos atrás e olhar hoje, você não acreditaria que o que fora construído com muitas realidades, hoje foi tudo reconstruído. Com a capacidade de Deus na humanidade cheia de misérias. Então, o reconhecimento
Mas quem sou eu para negar as dificuldades se Cristo enfrentou a cruz? Quem sou eu para achar que sou vítima se Cristo já foi vítima por mim? O que eu tenho é que aprender que tudo o que acontece ao meu redor e com a minha própria história se torna oportunidade para que eu ame mais. E é uma realidade. Luiz Antônio, mas você foi injustiçado. Jesus também foi. E ele também disse, bem-aventurados sereis quando forem caluniados, injustiçados, perseguidos por causa de mim. Eu ainda não fui perseguido? Já fui. Não tanto, mas eu acho que eu ainda vou ser mais. Né? Se seguir o Evangelho, a perseguição estará mais latente. Eu não tenho dúvida que o Evangelho se cumpre e a gente vai aprendendo com a gratuidade, porque o Evangelho, Jesus tem uma coisa que eu sempre procuro deixar claro, Jesus respeita nosso livre-arbítrio. Jesus não desiste de ninguém, mas Jesus não corre atrás de ninguém. Se você olhar a parábola do filho pródigo, Jesus está pronto para acolher aquele que está longe. A pessoa que volta para Jesus vai lá e dá um abraço nele. Jesus não vai pegar você virar, vem para mim. Isso não vai acontecer. Zé Antônio, você falou que não existe espaço, me corrija se eu estiver interpretando errado, para a religião individualmente, ou em casa, ou com um grupo pequeno de família, ela tem que ser vivida em grupo, é isso? Não. Ou ela tem que ser cultivada em grupo? Ela pode começar com uma pessoa que mais necessariamente, quem tem uma experiência religiosa autêntica, tem que ser em grupo. Ela tem que ser comunicada. Pode ser para uma pessoa. Mas na medida que ela for comunicada para uma pessoa, isso vai gerando uma... Por isso que não existe. As igrejas sempre vão existir. Aí o que me veio à cabeça aqui, o que me veio à cabeça é que me parece que não tem mais espaço hoje para uma coisa que era comum a gente ouvir. Tem um fulano de tal, ele tem uma empresa, ele castiga seus funcionários a semana inteira. No domingo ele vai à missa e redime os seus pecados. Acho que não existe também espaço para esse tipo de comportamento hoje, né? Não só hoje. Na verdade, o cristianismo, o que caracteriza o arrependimento? Mas as igrejas já foram mais tolerantes, né? De uma maneira geral. Não, a igreja não é que ela tem que ser... A palavra não é tolerância. Ela já foi. Porque a interpretação é que... Porque quem está de fora vê isso. Apenas isso. A igreja nunca vai condenar ninguém. Porque a igreja tem que ser a imagem de Cristo. Ela é o corpo místico de Cristo. Então você não vai ver a igreja condenando ninguém. O dia que a igreja estiver condenando alguém, ela deixou de ser a imagem de Cristo. Então, quem está de fora acha que a igreja está intolerante com o erro de alguém. Não, não é isso. É porque ela acredita em todo mundo que vai ser melhor. Pode pegar o pior pecador, pode eleger no Brasil, vamos pensar assim, o maior criminoso. Já pensei. Pois é. Então, a igreja tem que acreditar na salvação dessa pessoa. Tem que acreditar que ela pode ser melhor. Então, a imagem de quem está de fora é essa, mas não é isso, na verdade. Porque a doutrina cristã, Jesus fala assim, vinde a mim vós todos que estáis aflitos sob o fardo, eu vos aliviarei. Porque eu sou manso e humilde de coração. Recebei minha doutrina. Porque meu jugo é leve, e o meu jugo é suave e meu peso é leve. O jugo é de escravidão. Então a escravidão única que eu devo ter é de Jesus Cristo. E ela é suave. Ela tem um peso, mas um peso que é uma escravidão, mas que não vai deixar você infeliz. Mas é uma escravidão, enquanto humanos, porque nós temos a realidade pecadora. Agora, o peso é leve. Agora, o que vai dar isso? O arrependimento. Arrependimento é graça, e se é graça é sobrenatural. Sobrenatural significa o quê? É olhar para trás e dizer, não ter feito o que eu fiz, mas se me comprometer e não fazer de novo. Eu posso até, por exemplo, você disse esse exemplo aí, um cara que maltratou o empregado a semana toda, vai lá e se arrepende no final de semana. Mas se ele continua a semana que vem fazendo a mesma coisa, ele não arrependeu. Isso não foi arrependimento. Então, na verdade, se ele até foi ao padre e se confessou, ele fez uma confissão sacrílega, ou seja, ele pecou contra a confissão porque ele não foi arrependido de verdade. E quando você fala da opção preferencial pelo populismo, que a nossa política está fazendo, as igrejas acabam tendo uma aproximação
as igrejas todas, uma aproximação institucional do poder político também, porque existem interesses que são comuns no sentido de que atendem a comunidade. O que é? A igreja precisa de um terreno para construir um templo, precisa de uma melhoria para se chegar lá e por aí vai. E essa aproximação é confundida com o envolvimento de poder, quando a igreja tem que estar ao lado dessa população sofrida e que, com essa opção preferencial pelo populismo, como você colocou e começou a colocar bem, e fisiologismo. E fisiologismo, o povo, especialmente a população mais carente, vai ter aquele benefício na mão hoje e não vai ter libertação hora nenhuma, que é o que deveria ser. Como a igreja pode influenciar na vida das pessoas e principalmente nessa realidade, para reverter essa realidade? Atendendo o apelo do Papa Francisco, que ele, corajosamente, deu uma declaração sobre a participação política do cristão. Talvez o padre, a figura do padre, a figura de um bispo, realmente não tem nada a ver com a política. Mas um leigo, eu sou um leigo, ele tem que assumir esse papel na vida pública. Eu não sou candidato a nada, já estou deixando claro isso, não sou candidato a nada, nem serei. Mas uma realidade é clara, nós não podemos ser omissos. Sempre tem escolha. Esse, para mim, eu acho que é a coisa mais sem inteligência, com todo respeito a quem acredita nisso, mas para mim é o tal do voto nulo ou branco. Para mim é a coisa mais sem inteligência, tanto de quem promove isso, incentiva isso, como quem faz isso. Por quê? Jesus, eu estou falando sem inteligência porque foi a palavra usada por Jesus, por favor. Ele caminhava com os discípulos e os discípulos chorando porque ele tinha morrido, Jesus do lado deles, eles não viam Jesus. Gente com pouca inteligência. Então, eu estou dizendo exatamente a palavra de Jesus. Por quê? Porque é a nossa oportunidade de ter uma participação efetiva. O ano que vem é uma oportunidade para isso. Sempre tem alguém melhor. Não tem jeito, não. Tem alguém melhor. Tem alguém. Porque a gente percebe que as instituições, como a nossa, por exemplo, elas podiam fazer muito mais. Parece que nós temos muito ajuda, mas eu quero dizer para você, pelo contrário, hoje é muito difícil uma organização séria ter ajuda do poder público. Muito difícil, uma organização séria. E isso porque nós temos toda a documentação, nós temos toda a aprovação, e por isso mesmo, por exemplo, desde 2005, por exemplo, eu estou com um processo, estava com o processo, foi negado agora em última instância, para conseguir o tal do SEBAS, Certificado de Entidade de Beneficência e Assistência Social, que vai dar alguns incentivos, como isenção de alguns impostos. Por exemplo, eu pago hoje de INSS na associação, a associação paga R$15 mil de INSS. Nós pagaríamos 20% disso, que seria a parte dos empregados, e íamos ser isentos da parte do empregador. Eu sou tratado hoje como uma empresa normal, personalidade jurídica com fins lucrativos. É tudo isso porque eu procuro fazer tudo no trâmite normal. Quantas outras entidades, procura pegar quem tem um SEBAS, se faz o que nós fazemos aqui no Centro-Oeste. Não faz. Não faz. Depois de 16 anos de existência, nós estamos tendo, não chegou nenhum recurso ainda, do governo federal, pela primeira vez estamos conseguindo um convênio. Pela primeira vez. Depois de 15 anos. Depois, o ano passado nós gastamos R$20 mil para fazer um senhor plano de trabalho, um convênio perfeito para o governo na última hora não dar a emenda que nós precisávamos. Por quê? Não sei. Porque eu não tenho o poder público lá ao meu lado? Porque eu não tenho algum político que está lá que é da base do governo? Não olha o que a entidade faz. Peraí, só um pouquinho. Tem um sujeitinho no meu ouvido aqui, dizendo que se você tivesse transferido lá para o Maranhão, ficava mais fácil conseguir dinheiro. Não, eu sei disso. Vamos entrar aqui a gente vai falar sobre essa questão política daqui a pouco, mas algumas coisas que ainda pairam sobre as pessoas, por mais que seja dito, por mais que seja esclarecido, ainda pairam sobre as pessoas. Algumas, principalmente aquelas pessoas que têm o sentimento de destruição, ainda tem. Eu costumo dizer que a inveja e a admiração são iguais.
Você pode tanto admirar uma pessoa como invejar. A diferença é que a inveja, ela não te possibilitou percorrer os caminhos que a pessoa percorreu. E a admiração faz você percorrer. Você está hoje na televisão. Você fala sobre Deus. E tem muitas pessoas que chamam você de radical. Fala assim, como é que ele quer que eu viva daquele jeito? Eu não posso fazer isso, não posso viver aquilo, não sei o quê. E já tem outras pessoas que falam assim, é assim que deveremos viver. Como é que você analisa essa questão da admiração e da inveja? Porque eu estou do seu lado e vejo tantos espinhos que você pisou, mas ainda tem aquelas pessoas que não pisaram e te condenam. Olha, eu acredito muito que até aqueles que podem me condenar, não sei se existe, se existir, deve existir. Não é condenar. Eu sei que às vezes deve ter algum tipo de resistência, mas eu acredito o seguinte, quando a gente conhece Jesus Cristo, é por isso que eu não quero ser refém de nenhuma questão política, porque eu não quero assumir cargo público. Por quê? Porque eu não estou lá, eu não estou aqui neste mundo para agradar as pessoas. Porque um político, eu vejo que ele, infelizmente hoje, ele fica querendo agradar as pessoas para ganhar voto. Ele tem uma capacidade de mudar. O cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que ir lá para agradar a Deus. Eu vou agradar você, André, agradar o Marcelo, se eu agradar a Deus. Não existe se eu agradar puramente você. Ah, mas eu quero viver desse jeito, Luiz Antônio. Tá, tudo bem, então viva, Deus te abençoe, você será feliz do mesmo jeito? Olha, eu posso te respeitar, é diferente. Agora, acreditar que você vai ser feliz nesse caminho que está indo, eu não acredito. Você, Marcelo, qualquer outra pessoa que está lá. Então, é o meu dever. E o que falta no mundo hoje é raiz. O grande problema hoje fala, sou radical. Isso não é crítica, isso para mim é um elogio. Por quê? Porque o que falta nas pessoas hoje é exatamente essa radicalidade. Elas não têm base, elas não têm alicerce. Então elas não sabem. E eu também não teria, se não fosse a doutrina de Jesus Cristo. Recebei minha doutrina. O que eu vivo hoje é para receber, para acolher na minha vida a doutrina de Cristo. E eu só posso comunicar isso. Eu posso até não viver tudo o que Cristo me diz para viver, e viveu, mas eu tenho a obrigação de comunicar essa doutrina. Porque ao comunicar, inclusive, eu recebo a graça de me fortalecer para que eu também viva o que eu estou comunicando. Eu falo isso, Luiz, sobre a questão da inveja e da admiração, por um fato que marcou o ano. Quando o padre Luiz, ele foi visitar uma pessoa que estava na cadeia. Aquelas pessoas que, com inveja ou talvez com a falta de capacidade de perdoar, falaram, tá vendo? Aquele padre não era tudo aquilo que ele falava, não. Ou seja, quando foi um gesto cristão de você visitar qualquer pessoa, mas como se tratava de uma autoridade que teoricamente tinha dinheiro, falava aquele padre, ele estava correndo atrás de dinheiro. E aquelas pessoas invejosas fortaleceram dentro delas aquilo. Aquelas pessoas que admiravam falavam, não, aquilo é um ato de perdão. De que forma você que tem uma convivência muito próxima com o padre Luiz, administraram isso? Olha, primeiro vamos pegar a questão do padre Luiz. Padre Luiz, quem conhece o padre Luiz, sabe que ele mostra que é seu amigo nos seus momentos mais difíceis. Você só vai conhecer o padre Luiz quando você estiver no momento, o verdadeiro padre Luiz, né? Eu até recentemente, tenho um amigo comum nosso que está no hospital, na UTI, e eu encontrei com a esposa desse amigo e perguntei como é que estava, tal, e perguntei se tinha ido o padre. Não, o padre Luiz falou, então você está bem. Eu falei assim, porque o padre Luiz não tem igual. Quando alguém passa por um momento como esse, ele vai em cima. Não é porque tem dinheiro, porque eu conheço a família, não é uma família rica. O padre Luiz vai em cima. Se ele é conhecido, se é cristão e pede o auxílio dele, ele vai em cima. Isso vai com a dona Maria, lá que é ministra de Eucaristia, que morre lá, amiga, ele está lá em cima. Ninguém vê isso. Mas vê porque o outro é rico, a imprensa está lá. O problema é a imprensa deveria estar lá junto também, da dona Maria, que é pobre, que está lá morrendo, que o padre Luiz também está lá. E tem uma pastoral. Que está lá, lá no Hospital do Câncer, toda semana visitando todo mundo. Eu tive meu sogro, faleceu de câncer. O padre Luiz esteve lá, foi em cima.
Estava lá, deu a unção, fez tudo que tinha que fazer. Entendeu? Então, as pessoas, infelizmente, nesse aspecto é porque não tem conhecimento. Agora, eu tenho certeza que o Padre Luiz está livre diante disso. Por quê? Porque, como eu, ele não vive para ficar agradando as pessoas. Não estamos aqui para ter admiração das pessoas que estão do outro lado. Nós estamos aqui para comunicar o que nós acreditamos e testemunhar Cristo. Não estamos aqui para fazer o que os outros querem que nós façamos. É isso que nos faz livres. Agora, inclusive eu, como leigo, eu acho que sou mais refém disso. Porque eu tenho que ter todo o meu trabalho como leigo. Não é fácil você ficar livre dessas amarras de querer agradar A, B ou C. Né? Infelizmente não tem. E você tem uma parte, eu como leigo, eu tenho uma participação política maior. E eu acredito que eu tenho que ter. E não abro mão de ter que ter também não. Eu acredito que eu tenho que ter porque eu tenho a responsabilidade, senão eu vou responder isso diante de Deus. Então eu tenho que ter, não posso ser omisso diante, e falo claramente em alguns aspectos. Então não podemos votar em abortista, não podemos votar em gente que é contra a vida, que é contra a família, e não podemos. Quem é cristão não pode votar. Eu acho um absurdo um líder cristão se candidatar a determinado partido. Uma pessoa de uma cidade do interior, bem próxima daqui, na última eleição para vereador, me pediu apoio. Irmão, muda de partido. Não apoio você nesse partido. Gosto de você, acho você uma pessoa boa, mas não apresento, não dou meu nome para você usar, nem a minha imagem, muito menos por conta desse partido seu. Por falar em partido, hoje quem governa o Brasil é o Partido dos Trabalhadores, que teve uma projeção muito grande a partir de movimentos sociais, religiosos, e hoje está no poder. Muita gente pensava que esse partido que nasceu desses movimentos sociais, evangélicos, católicos, dessas coisas, iriam fazer uma transformação no Brasil. Como é que você se vê hoje diante dessa situação? Transformou. Está pior, mas transformou. Transformou o país? Não. Ele transformou. Olha, gente, é importante dizer o seguinte, eu também acreditei nisso. Eu também. Eu, quando eu tinha 19 anos, eu saí com uma bandeira de 2 metros. PT, Lula lá, Lula lá, Lula lá. E a minha grande decepção política é exatamente o PT. E não foi, ele porque a Dilma só teve segundo turno na eleição da Dilma por conta da campanha que teve contra aborto pela internet. O Serra só foi. E eu avisei um deputado federal, antes da campanha política, falei, olha, se o Serra quer ter chance contra a Dilma, fala para ele pedir perdão a respeito das notas técnicas que ele soltou enquanto ministro da Saúde, aprovando o aborto na rede SUS, e assuma a bandeira a favor da vida, que ele ganha a eleição. O deputado falou para mim que ia falar, que era muito amigo dele, mas pelo jeito não falou. Porque se ele entra antes na campanha com essa bandeira, ele tinha ganhado a eleição. O que deu? A Dilma disse que não é. O aborto foi aprovado. Está aprovado, recentemente aprovado, no governo Dilma. E vão ser aprovadas tantas outras coisas que serão aprovadas que o PT acredita. E aí nós temos outro lado, Luiz, que as pessoas, quando você fala... eu quis tocar nessa questão do Padre Luiz, nesse fato, porque as pessoas não conhecem o histórico. Elas analisam naquela situação, quando eu disse para você também, a gente comemora dia 25 o nascimento de Cristo, mas no dia 26 a gente já esquece. Né? Agora eu entro nesse aspecto. A gente tem a figura de Joaquim Barbosa, que é a pessoa moralizadora de tudo, mas ele foi responsável pela aprovação dessa questão do aborto, liberação das drogas, uma série de crimes vistos dentro do cristianismo contra a família, mas há uma projeção de que ele é um semideus. As pessoas chegam até beijar as mãos dele. Essa forma das pessoas não terem hoje uma liderança como nós estamos tendo agora com o Papa, que ele está dando outra visão para a igreja, o risco que isso aí acontece, por exemplo, o aborto, hoje já não é mais uma questão religiosa, já trata-se como uma questão de saúde pública. Né? O aborto não é não estamos matando uma criança. Saúde da mulher. Saúde da mulher. E aí você tira os valores que são
até religiosos que deveriam estar sendo discutidos. A gente não discute a fundo os assuntos. Na verdade, Marcelo, só para você fazer seu comentário, isso não é uma questão religiosa, isso é questão de bioética. O problema é que eles colocam isso como apenas religiosa para poder destruir os argumentos. Mas é uma questão de bioética. Mas o que eu estou falando é que não se aprofunda o debate em torno de nada nesse país. E aí eu volto àquela preocupação. O André, quando fala no Joaquim Barbosa, parece que nós temos um povo que está à espera de um salvador da pátria ainda. Nós não conseguimos evoluir em nada nessa discussão, e eu concordo contigo, essa chegada ao PT traz mais do que essa frustração da esperança de milhões de brasileiros, traz o travamento desse debate, porque é um debate muito histérico e estéril. Porque não se pode combater nenhuma tese do governo hoje que você não enfia o dedo na gente, você é de direita, você é isso, você é aquilo. Quando e como é que nós podemos deixar de querer o salvador da pátria e entender que nós, como cidadãos, podemos ser agentes dessa transformação? Olha, eu acredito que a gente tem que acreditar na salvação de todos. Eu vejo como religioso, por exemplo, eu estou dizendo das atitudes de um partido que eu gostaria muito. Inclusive, alguns petistas vêm para mim e falam: Luiz Antônio, falei, faz um favor para mim, muda aqueles 13 pontos do PT, faz um favor para mim, que eu não posso acreditar num partido que tem entre os pontos o aborto. Expulsou 2 deputados porque foram contra o aborto. Não tem sentido isso. Então, não é uma questão... E eu vejo que muitas dessas realidades é uma questão da omissão do cristão na vida política. Não só na questão do voto, mas na questão também de nós temos que ter políticos cristãos verdadeiros, não aquele de IBGE. Né? Temos alguns, graças a Deus, tanto a nível estadual como também federal. Alguns, muito poucos. Por exemplo, tem uma matéria para ser eleita, um projeto de lei da Marta Suplicy. Eu tenho que fazer força para não falar outro nome. Que, inclusive, vai mudar a história da família brasileira, que é um absurdo. Hoje, já se está colocando em alguns colégios, para crianças de 11, 12, 13 anos, uso de anticoncepcional, pílula do dia seguinte, camisinha, e eu alerto, e daqui a uns dias, se essa lei for aprovada, até nas escolas confessionais, isso será obrigado. Então, algumas realidades que essa política do partido governista, ela vem querendo implementar contrária à família, a favor de um tal de direitos humanos. Direitos humanos verdadeiramente devem ser defendidos. Mas direitos humanos, isso não é direito humano. Isso é profanação da família, isso é destruição da família. Não tem nada a ver com direito humano isso não. Você querer ensinar a criancinha que ela vai ser ou mulher ou o que ela quiser ser. Terceiro setor. Terceiro setor, terceira via, seja lá o quê. Pelo amor de Deus, quem tem que ensinar isso é a família. O governo tem que entrar nisso. O governo é laico, mas ele não tem que formar a sua família. Mesmo que ele esteja institucionalizando para as escolas isso, ele está interferindo diretamente na família, porque tira da família toda e qualquer possibilidade de dar uma criação própria para as crianças. Exatamente. Então, por isso nós temos que tem uma campanha, está no Senado Federal, era para ter sido na última terça, eu não sei como é que está, porque eu viajei agora, mas eu deixei a nossa comunidade mobilizada, inclusive para questionar. Nós recebemos a resposta do Álvaro Dias, dizendo que ele era o relator, disse que ele tentou mudar, não conseguiu, ele entregou a relatoria, que eu acho que ele errou, que ele foi omisso. Errou, ué. Então não é lavando as mãos, fazendo como Pilatos, não. Então nós temos que ter pessoas cristãs de verdade e que assumam uma conduta realmente na vida política. Que também no judiciário, nós temos que ter lá no Supremo, pelo amor de Deus, pessoas cristãs. Não temos. Pergunta o cristão que tem lá hoje. Você não tem. Os que tinham aposentaram.
Agora, um outro aspecto... Só queria deixar registrado aqui, nessa série de discussões, um ponto que me marcou e eu fiz questão de colocar esse ponto de vista, foi a definição lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, da Comissão de Direitos Humanos, que ficou com o pastor Marco Feliciano à presidência. Ele recebeu todo tipo de crítica, a esquerda deixou a comissão, tudo, e eu fiz o alerta que eu fiz foi o seguinte: olha, a esquerda não pode fazer isso. A esquerda elegeu esse cidadão sabendo que ele era exatamente desse jeito. Ela tem que embalar o Mateus que ela criou. Não é sair, não. Se elegeu, e elegeu porque ficaria para o partido do Feliciano a Comissão de Fiscalização e o PT não quis abrir mão disso, que aguente as consequências lá dentro, enfrentando a discussão. Simplesmente sair e falar que não tem nada a ver com a história, isso aí é pouca vergonha. Olha, e isso caracterizam duas coisas. Fanatismo, o que é o fanatismo? Eu elejo um demônio e pego todo mundo contra aquele demônio e me faço de vítima. O governo fez isso de uma forma assustadora. É um governo totalmente antidemocrático. Não, e ao optar pela Sendo comissão, assim, é o quê? Ditadura. Optando pela comissão de fiscalização, mostrou o amor ao poder e o amor ao dinheiro. No intervalo, né? É só para porque isso quer dizer o quê? As religiões são taxadas de fanáticas. Mas o que o governo fez? Fez pior. Ele elegeu Marco Feliciano como um demônio, se fez de vítima e colocou todo mundo contra ele. E os que não conseguem pensar foram na onda da mídia, na onda de uma rede esgoto que tem por aí, e que, infelizmente, está a favor de toda esta ideologia contrária à família que nós sabemos que está. Nós vamos fazer o último intervalo e, na volta, vamos falar sobre um assunto muito importante, porque, recentemente agora, inclusive quando o Luiz Antônio fala sobre a questão dos direitos humanos, né, eles foram criados ainda na Segunda Guerra Mundial para preservar direitos de presos, né, em guerras. Hoje já está tão desgastado, Luiz, que já são direitos universais, né, universais. Agora, a grande polêmica e o direito da vítima que você acolhe? E essas ações, por exemplo, agora que o governo tem amplamente divulgado, que milhões de reais estão sendo distribuídos para parcerias com entidades iguais à sua, para cuidar do grande mal do Brasil, que hoje é essa dependência química, de álcool ou de outras coisas assim. Vamos falar um pouco sobre isso depois do intervalo. É só um instantinho que a gente está de volta. Toda semana, os principais fatos do estado, do Brasil e do mundo, você lê no jornal O Argumento, o mais completo informativo impresso de Goiás. São matérias especiais, a análise do Padre Jesus Flores, reportagens e artigos. Jornal O Argumento, toda semana nas principais bancas da capital e do estado. Jornal O Argumento, leia e anuncie. Jornal O Argumento, Goiás merece esta credibilidade. As suas manhãs têm mais informação, opinião e a cobertura completa dos fatos do dia no Jornal Argumento, na TV Capital, canal 32 e NET, canal 21. A maior e a melhor equipe de jornalismo traz para você, a partir das 7 horas da manhã de segunda a sexta-feira, tudo o que acontece na política em Goiânia. E só no Jornal Argumento você tem os comentários de André Marques, um dos jornalistas mais respeitados do estado. Comece o seu dia com a melhor informação e opinião. Assista ao Jornal Argumento, TV Capital, a imagem de Goiás. Acesse agora o portal do Jornal Argumento e fique por dentro de tudo que acontece no cenário político-social do país. www.jornalargumento.com.br. Jornal Argumento, Goiás merece essa credibilidade.
Programa Batendo Bola, ao vivo, de segunda a sexta, das 14 às 15 horas. Gil Mendonça, Johnny Uto, Nayara Viandelli e Tiago Arruda debatem o que há de melhor no futebol goiano, com a participação do torcedor ao vivo, sendo o nosso terceiro comentarista. Então fique ligado, de segunda a sexta, às 14 horas, Batendo Bola, com Gil Mendonça e Johnny Uto. Assista a TV Capital também na internet. Acesse o site e confira toda a programação ao vivo. www.tvcapitalgoiania.com. TV Capital, a imagem de Goiás. O argumento, né, um momento muito especial, quase celebrando o Natal e recebendo aqui a visita do Luiz Antônio, ele que é fundador da Luz da Vida. Luiz Antônio, vamos falar sobre questões sociais desse negócio. Por que Luz da Vida? O nome? É. Olha, o nome, a gente acredita, não é a gente acredita, ela nasceu de uma inspiração. Né? Nós estávamos... Estava no escuro? Não, estávamos claro. Acho que até com muito medo do claro. É um apagão da porque fé? Quando a coisa aperta, você seguir Jesus, irmão, eu fico pensando assim, a proposta de Jesus Cristo, ela nunca foi fácil. Inclusive quando alguém dizia... Deixa eu ligar meu microfone. Vamos começar tudo de novo. Por que Luz da Vida? O programa está ao vivo, a pergunta que eu fiz para você, por que Luz da Vida? E perguntei se estava na escuridão. Aí você estava falando sobre... Pois na verdade, existe uma realidade nossa que é histórica, de como nasceu a Luz da Vida. Agora, a proposta de Jesus, como eu estava dizendo, não é nada fácil. Por quê? Porque quando apareceram os discípulos, quando estavam seguindo Jesus, João e Tiago eram irmãos, e a mãe dele pediu, que o meu filho um fica à sua direita, outro fica à sua esquerda. E os outros viram isso. Você falou, agora há pouco dá inveja. E eles ficaram bravos com ele. Peraí, você está querendo ocupar o espaço aí? Pode ser meu. Aí Jesus falou assim, por acaso podeis beber do cálice que eu vou beber? João e Tiago, encantados e loucos para estar num lado direito da sua esquerda, disseram rapidamente, sim, podemos. E a gente não tem noção o que é beber o cálice que Jesus bebeu. Né? Jesus falou assim, sim, vós bebereis, Marcos 10, mas quanto assentado do meu lado direito da minha esquerda, isso não cabe a mim, mas somente ao Pai. E Jesus dá uma lição de humildade. Então ele chama, senta todo mundo, nós estamos aqui, só que ele senta então, com os 12 e deu uma lição de humildade. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que quiser ser servido, que quiser ser líder, que sirva. Então a proposta do Evangelho começa assim. Estava dizendo agora em off que Luiz Antônio e tal, falei assim, a falta de tempo é porque tem muitas pessoas querendo ser servidas e tem poucos servos. Deixa eu explicar. Se fosse um líder tradicional, seria Luiz da Vida. E deixa eu explicar aqui porque... Agora o nome, só para responder a sua pergunta do Luz da Vida, né? Eu lembro que isso foi num momento de oração, que quando nós estávamos para discernir se nós seríamos uma comunidade, que é uma coisa nova para a igreja, ou seja, tem uns de 40 a 50 anos isso na igreja, do leigo, essa participação do leigo. E nós fizemos uma vigília, passamos a noite toda rezando. E um dos momentos que veio para nós foi um momento de parar para escutar Deus, um momento muito difícil. E veio uma canção. A canção ela faz exatamente isso, ungidos por Jesus para ser luz, luz da vida. Mas o nome não veio aí. Esta veio a nossa resposta. Com essa canção que suscitou no nosso coração, nasceu a comunidade Luz da Vida. Quanto ao nome, só veio depois, quando a gente fez a leitura da música. Deus nos ungiu para ser luz, luz da vida. Então o nome só pode ser e é um luz da vida. Significado abençoado. Deixa eu só fazer aqui justiça, porque eu, graças a Deus, eu tenho a felicidade de ser amigo pessoal do Luiz Antônio. Tenho, assim, nos momentos mais difíceis, inclusive esse ano, né? Foi uma perda lamentável, o seu Mauro, que ficava nessa câmera aqui, que você está me vendo, né?
eu me trancava no banheiro, chorava e pedia para o Luiz Antônio, não deixa meu irmão morrer. Então, nos momentos de angústia, eu ligo para o Luiz Antônio e aí, às vezes quando ele não retorna, aí eu sou egoísta. Eu falo assim, mas será que ele não gosta de mim? Eu não me lembro que tantas outras pessoas precisam de você, então eu me peço perdão pelos meus momentos de egoísta, que acho que não só eu, acho que todos nós temos esse momento, né? Quando acha que as pessoas estão à disposição da gente, quando existe uma legião. Mas é o que todo mundo espera de um líder religioso, não é só você. Então pode ter muita gente até com raiva de mim que tenta falar comigo e não consegue. Mas existe o nosso lado também, que nós não somos perfeitos. Eu falo nós líderes religiosos. Nós também temos nosso lado também às vezes de omissão, de não cumprir nosso papel como deveria cumprir. Porque se a gente olhar para a pessoa de Jesus, claro que você fala assim, Luiz Antônio, você está cobrando muito de você. Não é isso. Eu acho que parece pouco, mas é interessante. Todos os líderes religiosos têm que ser um pouco de Pequeno Príncipe. Você é responsável por aquilo que você cativa. Se você faz uma pregação, as pessoas querem beber de você. Você tem a obrigação. Tanto que eu faço questão. Muitos lugares eu chego, faço uma pregação, aí alguns líderes, alguns coordenadores de grupo falam assim, vem aqui, deixa eu puxar, senão as pessoas vão deixar. Eu falei, não, me deixa com o povo. Eu quero ficar aqui, quero que o povo venha até mim. Se eu preguei, as pessoas têm que ter a oportunidade de aproximarem de mim, eu não tenho que fugir das pessoas. Então, existe momento e momento. Agora eu tirei 15 dias, estou tirando ainda 15 dias para poder descansar. Então é um direito meu, eu tomo reserva nesse direito. Mas quando eu estou servindo, eu tenho que estar ali o meu papel. E às vezes você ainda não atende todo mundo. A pessoa acha que não foi. Eu vi a besteira que eu fiz, Marcelo, só um minutinho, porque eu liguei para você, eu vi no Facebook lá assim, antes de pedir a Deus, veja se é necessário, se é preciso ou se é urgente. A gente não tem essa capacidade desse discernimento, né? A gente acha que tudo é urgente quando às vezes você está no leito de alguma pessoa que está perdendo a vida, você está orando por ela, alguém liga e quer falar com você para, às vezes, com uma dificuldade que pode esperar, mas o egoísmo, ele faz com que a gente haja assim, né? Não sabe o que você está fazendo naquele momento. A gente quer você pra gente, né? O egoísmo. Nós já tocamos nesse assunto de raspão aqui hoje, mas muito de raspão. E a gente conversando aqui, eu lembro que uma das entrevistas que eu me emocionei nesse ano foi justamente com o Luiz Antônio, quando Goiânia vivia o drama do assassinato de moradores de rua, que lamentavelmente virou que ninguém pode desejar, que motivo de uma queda de braço política vazia, horrorosa, e o Luiz veio trazer um pouco de luz mesmo para nós, para mostrar que, para quem ouviu aquela entrevista, olha, tem gente preocupada com essas pessoas e tem gente fazendo algo por essas pessoas. O que mudou nesse ano, nesses 12 meses, Luiz, em relação a essa população que continua na rua, se recusa a procurar abrigos, casas, acolhida, e que não tem gente, normalmente falta de tudo para essas pessoas que continuam nas ruas? É nessa política que eu acredito. Até numa entrevista recente me perguntaram sobre isso, eu falei assim, olha, a política que eu acredito é esta. No final do ano passado, foi exatamente no dia 25, vai fazer um ano agora, no dia 25, no momento da Santa Missa, porque antes eu estava de férias, aí nas férias eu entrei numa farmácia e tinha uma televisão mostrando o assassinato de uma mulher na rua. Então 2 motoqueiros chegavam, chamavam a mulher, ela vinha pedir droga, mata a mulher. Eu saí dali mal com aquele trem. Tudo bem, bora. E depois de uma Santa Missa no dia 25, eu estava rezando e ali eu falei, meu Deus. E eu lembrei de uma casa que nós tínhamos lá, que estava paralisada. Não é a casa para acolher ninguém, mas que podia se tornar uma casa para isso. E ali eu sonhei, um sonho de Deus, eu imagino assim. Falei, gente, vamos sair pelas ruas e trazer esse povo aqui para dentro. Sonhei isso.
E ali eu comecei a falar sobre isso, que o meu povo me conhece. Quando eu começo a falar um negócio, ele sabe que aquilo ali vai... Virou ideia fixa. Virou ideia fixa. Aí eu comecei, gente, tem um trem mexendo comigo aqui. O que é? Mas esse negócio, esse pessoal, aquela casa estava parada, nós temos que fazer alguma coisa. E logo no dia 26, com aquele bafafá, na época o secretário da SEMAS, o Darcy Acorce, através do secretário, me ligou urgente, querendo saber, chamando para uma reunião para saber o que podia ser feito. Eu já estava com a ideia em mente do que eu ia fazer. Aí eu vi uma carta do bispo, Dom Washington, que para mim confirmou tudo. Dom Washington pedindo para que se fizesse algo a mais. E ali eu atendi, o que eu estava atendendo? Eu estava indo ao encontro do apelo da própria igreja, que para mim é minha mãe. Aí pronto, eu não tinha a menor dúvida que eu tinha que fazer algo, independente de governo ou não. Chamou, eu falei, olha, eu vou fazer isso, se puder me ajudar, ajude. Se não puder, eu vou fazer do mesmo jeito. E hoje, para finalizar a conversa, assim, para dizer o que mudou, para responder a sua pergunta, hoje nós ampliamos uma casa, nós já tínhamos para 55 pessoas, que é a Casa Bom Samaritano, hoje atende 76. E criamos uma nova casa, Casa São José, para 55. Então nós passamos a ter mais 81 homens nessas casas. E, além disso, não é só essas casas de acolhida. Nós encaminhamos aqueles que querem se recuperar para o projeto Luz que Liberta. Hoje a maioria é gente de rua. E gente de rua não é mendigo, não. Gente de rua é pai de família, tem lá um professor. Inclusive dá aula de espanhol. Lá dentro. Está lá dentro. Mas hoje está lá no projeto Luz que Liberta. Ele está dando aulas também ou não? Para os internos, começou a dar aula para os internos lá dentro. Entendeu? Então, assim, é importante a gente perceber que gente de rua hoje não é gente mendigo, gente tem família, tem esposa, tem gente, ele é de Minas, tem gente lá de Brasília, tem família dele, mas estava na rua por causa do crack. A política, eu acredito, é esta, né? Que acredito que dá resposta de fato. Não é o resultado econômico, é o resultado humano. Essa eu acredito. Eu sei que o econômico, o financeiro é fundamental para que isso aconteça. Tanto foi um ano muito difícil para nós, porque nós tivemos muitos investimentos na parte de estrutura, nós tivemos que reformular a casa inteira, tivemos que construir uma outra parte. Você tem consciência que mesmo sem essa preocupação fixa, sem essa ideia fixa de produzir estatísticas, como o poder público faz, vocês conseguiram salvar vidas com essa ação? Não tenha dúvida, muitas vidas. Olha, eu queria que algum político parasse pelo menos meia hora para escutar um menino de rua. Eu atendi um que foi para a rua com 8 anos de idade. E um não, eu atendi já 2 com 8 anos de idade. Homens, hoje com 25, 26 anos. Um matou pelo menos uns 15. Pelo menos uns 15. Não consegue se perdoar até hoje. O outro não consegue perdoar a mãe porque não sabe o que fazer. Como é que a minha mãe, a grande pergunta dele, porque teve uma experiência fantástica, já mudou a cabeça dele agora recentemente, tem uma semana atrás. Mas que ele questionava assim, como é que minha mãe me deixou ir para a rua? Ela me deixou ir para a rua, com 8 anos. Gente, eu vejo uma criança de 8 anos hoje, minha filha tem 8 anos, que estrutura tem para ir para a rua? Eu tenho um filho de 7. Luiz, o tempo está acabando, nós temos 2 minutos só, a gente quer uma oração sua também, mas existe uma coisa que consome muito mais do que as pessoas que estão na rua, é a solidão interna. As pessoas hoje são reféns de computadores, agora mesmo nós vamos celebrar o Natal e muitas pessoas vão estar tristes. E outro fato que chama a atenção também, e que o governo faz questão de esconder, são aquelas pessoas que se matam. O índice de suicídio é muito grande, principalmente nessa data agora, onde estamos todos com aquele sentimento de família, de paz e de amor, e as pessoas que estão sós durante todo o ano, elas canalizam esse momento agora e elas se retraem, cometem suicídio e ficam dentro de casa, mas presa na solidão da internet ou até mesmo na solidão da dor, e aí acabam até atentando contra a vida. Como é que é um outro abandono também, que é um abandono social, né? Olha, nós temos o vazio afetivo hoje assustador. Exatamente por aquilo que nós falávamos durante o programa. Porque nós nos apegamos tanto ao prazer, ao ter e ao poder,
que esquecemos de uma parte fundamental na nossa história humana, que é a vivência do amor. E ninguém vive sem abraço. Hoje na oração eu pedi para cada um se abraçar. Ninguém vive. E às vezes, por falta de abraço, eu me entrego a um prazer desordenado. Eu me apego ao ter de forma desordenada. O ter, o prazer e o poder não são pecados em si. São faculdades humanas necessárias, muitas vezes. No entanto, nós vivemos de uma forma desordenada porque nós abrimos mão do amor dentro dessas faculdades. O que ordena todas as coisas em nossa vida é o amor. E como que o amor entra na vida humana? Aí entra a minha fé, a sua fé. Entra por meio de Deus. Ninguém desligado a Deus vai conseguir ter vida interior. Porque a palavra, só para fechar, João Paulo II, que vai ser canonizado no próximo ano, ele diz assim na sua primeira encíclica: Jesus, Redentor dos homens, veio ao mundo para revelar o homem a si mesmo. Então, o maior presente que Deus dá para cada um de nós é revelar quem nós somos a nós mesmos. Por isso que eu digo, o que Deus me deu, nenhuma faculdade, nenhum encontro, nenhum curso, nenhum doutorado poderia me dar. Deus me deu a mim mesmo. Isso ninguém pode tirar. Ninguém. E é isso que me faz feliz. Hoje eu sou capaz de amar porque eu tomei posse de mim. O amor só pode ser celebrado quando eu me faço doação ao outro. Isso me completa. Viver de uma forma egoísta, o oposto do amor é o egoísmo. O egoísmo, ele destrói qualquer possibilidade de amor. Por isso, quando você se lança ao outro, como nós estamos nos lançando para os irmãos de rua, nós estamos nos completando. Existem as carências afetivas por uma história de familiar desestruturada, que hoje, por conta até dos contravalores que falamos durante todo o programa, infelizmente, a maioria das famílias não tem uma base mínima para que o amor seja celebrado. E essas pessoas que vão passar do dia 24 para o dia 25 na solidão, mesmo em companhia, mas aquele vazio dentro, e aquelas pessoas sós também, porque muitos vão estar se confraternizando e aquela pessoa vai estar só sofrendo. O que você diria para essa pessoa? Se você mora em Goiânia, não passe o Natal sozinho. Você tem um lugar para passar o Natal, lá em casa. Pode ser lá na nossa casa conosco, pode ser em uma das nossas casas, Casa São José, Casa Bom Samaritano, Casa Mãe de Deus. Você pode dormir lá, você pode viver com a Casa Mãe de Deus, mulheres, com crianças pequenas. O maior presente é o carinho de alguém. Eu, inclusive, não dou presente para ninguém no Natal. Não dou presente de ninguém. Natal não é tempo de dar presente por presente. Natal é tempo de você, eu dou presente ou antes ou depois, mas no Natal é celebrar Jesus Cristo, celebrar o amor. Então não passe o Natal, não precisa passar sozinho. Então hoje você tem no mínimo 6, 7 casas para você escolher. E nem solidão. Agora, se você... Não, a solidão, André, é preciso fazer um parênteses aí. A gente só encontra com Cristo na solidão. Exatamente. O silêncio e a solidão são fundamentais para fazermos uma verdadeira experiência com os sentimentos de Cristo. Mas ele só vai ser saudável, esse tipo de experiência, se for em oração. Caso contrário, pode ser um caminho de destruição, porque uma vez distante de Deus é distante do amor. Uma vez desamor, a pessoa entra na confusão, pode se perder. Luiz, está todo mundo desesperado com o tempo lá, o Deus Tempo chegou. E aí, eu gostaria que você, já tomando o papel do André, deixasse aí qual é o tom, na sua opinião, qual o tom que você está usando na celebração do Natal desse ano? Em que nós estamos precisando pensar, refletir na sua opinião? Nós precisamos comunicar o amor. Né? Eu vejo que Jesus foi um grande comunicador do amor. E igual a ele, o que Jesus fez para ser falado até hoje? Ele foi o amor. Então, eu vejo que nós, como seres humanos, nós nascemos para a comunhão. Natal é a celebração dessa comunhão. A comunhão só é possível pela comunicação. E a comunicação acontece a partir do momento que eu dou tempo para estar com o outro, para conhecer, para ouvir, para escutar o outro, para me colocar, inclusive, no lugar do outro, para sofrer. O que eu falei agora do irmão de rua, parar para escutar.
Você parar para ver uma mulher que foi estuprada com 5, 6 anos de idade, que foi dada para um outro homem com 12 anos de idade. Essas são as mulheres que nós acolhemos lá em casa. Então nós precisamos entender que existe outro mundo, que não é esse nosso, só da coisa fácil, da vida isso, da vida aquilo, que existem seres humanos morrendo. Existe uma música, André, que diz assim, para finalizar, que existem milhares de pessoas esperando pelo meu amor, mas eu estou fechado pelo meu egoísmo. Enquanto a gente sofre na solidão do egoísmo, existem milhares de pessoas morrendo precisando do meu amor. Quando a gente descobre Jesus, a gente descobre, você acha que eu imaginei um dia na vida fazer e viver o que eu vivo? Nunca imaginei. Isso foi construído, né? Porque Deus me fez um comunicador desse amor. E é nisso que eu acredito. Eu jamais esperava que um dia eu estaria aqui ao seu lado, falando sobre um assunto tão importante como esse, apesar de eu ainda, igual, já que você falou de música, eu vou falar de música, né? Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, eu vou nas suas asas. Vou porque a sua voar fé, como águia, nós sempre passei como águia, né? A sua fé, ela nos alimenta, nos protege e nos dá a esperança de que podemos mudar o mundo, é muito fácil, né? Agora, para encerrar, Luiz, a sua bênção, né? Essa bênção que eu acho que tem que voltar a velhos valores, não é só bênção por ser uma pessoa, um padre, um pastor, não. Eu acho que o mais velho merece o pedido de bênção, o pai, a mãe, pedir a bênção de Deus, né? Eu queria, para a gente finalizar o programa, que você fizesse ou conversasse com as pessoas que estão em casa nesse momento, passando para elas um pouco daquilo que você tem dentro do seu coração, para que nós tenhamos, eu tenho certeza, um mundo melhor em 2014. Confiemos na misericórdia de Deus, confiemos no coração do Senhor, que está pronto a nos acolher. Eu não sei como é que você que está celebrando o Natal, como é que está o seu coração, olhando para esse ano que está se acabando, mas eu posso dizer com toda certeza, Deus espera pelo seu voltar. Vamos comunicar o amor de Jesus, vamos fazer a experiência desse amor, vamos celebrar esse amor, vamos acreditar na vida. É este o verdadeiro sentido do Natal. Jesus veio na simplicidade da manjedoura, nasceu no estábulo, foi colocado no lugar onde se dava alimento para os animais. Jesus não precisou de um berço esplêndido, ele precisou do amor. Que você possa celebrar o amor com a sua família, com os seus filhos, no seu trabalho, onde quer que você esteja. E se for difícil, peça o perdão de Deus e que Ele nos ajude a plantar amor, também pedindo perdão a quem nós ofendemos. Que o Senhor derrame sobre nós a sua bênção, nos capacitando ao amor, nos dando o dom do perdão, da reconciliação, para celebrarmos no Natal o verdadeiro sentido do que é ser cristão, a comunhão, nele, por ele e com ele, agora e sempre. Amém. Obrigado, amigo. A sua Eu que bênção, agradeço. Deus abençoe, proteja, abençoe também o Marcelo. Obrigado pelo carinho. Obrigado aí pelo trabalho que eu dei para vocês também. Pelo contrário, são momentos prazerosos e que a gente redescobre que a vida, ela é muito mais do que a gente pensa, né? Tem pessoas que acham que a vida está presa no seu umbigo. Aí pessoas igual a você que dedica a sua vida porque o mal, ele é pequeno, mas ele faz um alarde imenso. O bem, ele é grande, mas é silencioso. A gente tem que fazer isso que você faz, o que é feito também lá na TV, na Fonte TV. Quanto mais falarmos de Deus, mais as pessoas vão redescobrir, né? Muita gente já esqueceu. Então é importante esse trabalho de todos falando de Deus. E eu me sinto assim felizardo por ser seu amigo e poder desfrutar de um momento igual a esse, que para mim é o maior presente que eu poderia ganhar na minha vida neste ano agora. Obrigado mesmo, amigo. Eu que agradeço, Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima oportunidade aqui no Jornal Argumento. E vai ser. Um abraço a todos também, André. Todos da TV Capital, do Jornal Argumento, a todos
que de alguma parte fazem parte dessa família. Um Feliz Natal, um abençoado Ano Novo, para que possamos conquistar verdadeiramente o que Deus tem como plano para a nossa vida. Obrigado, amigo Marcelo Heleno. Obrigado pela presença também. Um Natal abençoado para você. Para todos nós, e eu não me canso de agradecer. Eu me considero um sobrevivente no meio que eu vivo, no meio profissional que eu vivo, e me considero num momento muito gratificante, mesmo longe dos grandes holofotes da imprensa aqui em Goiás. Eu tenho uma acolhida muito carinhosa na Rádio Aliança, desde o primeiro dia que eu botei os pés lá, e também aqui na TV Capital, onde nós estamos passando o segundo final de ano, né? Juntos. E é claro que tem coisas que podem não estar às mil maravilhas, mas existem outras que são gratificantes, como um ambiente saudável, pessoas que respeitam e por isso são respeitadas nesses dois ambientes. No IPASO, onde eu passei também praticamente o ano inteiro, deixei agora no início de dezembro, então é motivo de agradecimento da minha parte e espero que a gente esteja juntos em 2014. Estaremos juntos. Temos que renovar os laços, né, André? Porque é como Deus nos uniu e nada vai nos separar. Até o ano que vem. A todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e um abraço, né, a esses sacerdotes da fé, que são aquelas pessoas que trabalham na luz da vida, que trabalham nessas casas, que recebem pessoas sofridas e passam por cima das suas dores para cicatrizar as dores daquelas pessoas que lá chegam, né? É um trabalho muito importante. E nesse agora período de Natal, como o Luiz Antônio falou, não dê presente, dê presença, dê amor, dê principalmente, né, o que a gente mais precisa, palavra de Deus. E esse pessoal todo lá, Luiz, que você coordena, que Deus abençoe a todos, e nós somos aqui uma pontinha daquilo que aquele pessoal faz. Nós estamos aqui brigando, defendendo para que as pessoas elas sejam tratadas como seres humanos e filhos de Deus, e que o ter não seja maior do que o ser. Ter dinheiro, ter prestígio, não seja maior do que ser filho de Deus, ser humano, ser coisas assim. Então, leve um abraço fraterno a toda a equipe lá que trabalha dia e noite, de forma voluntária, dedicando um pouco do seu tempo para salvar muitas vidas. Obrigado mais uma vez, amigo. Eu que agradeço, o abraço será dado. Ok. Estamos indo embora, a todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo programa.